Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo bem legal para conversar um pouco com vocês sobre videoaula. Eu sei que muita gente gosta e fica preso só no videoaula, na videoaula, e eu trouxe aqui uma ideia um pouco fora disso para que vocês possam refletir e observar como um estudo ativo pode ser muito mais benéfico e muito mais produtivo do que um estudo passivo que está voltado para essa questão de videoaula. Então vamos lá. Por que eu quero falar um pouco com vocês sobre isso? Porque é um assunto que eu vejo pouca gente falar sobre e foi uma coisa que eu percebi enquanto eu estava estudando e que eu vi que, assim, não é para você, não estou falando também para você descartar a videoaula, tá? Porque a videoaula é muito importante, principalmente para quem está no início, quem está estudando, por exemplo, por conta própria e não tem noção daquele assunto, então precisa realmente de uma videoaula, precisa de ter livro ali para estudar e tudo, né, para poder pegar a base, o fundamento daquele assunto. Mas eu digo principalmente assim, nesse sentido de que tem estudante que fica preso na videoaula, que só fica preso no estudo passivo e não vai buscar um estudo ativo, né? Então, por exemplo, estudo ativo eu digo normalmente, né, nesse sentido de que ao invés de você estar ali, né, só voltado para a videoaula, por livro, enfim, por apostila, volta um pouco mais o seu estudo ali, né, a sua rotina, para estudos ativos como simulados, como flashcards, como mapa mental, como resumos, como, por exemplo, explicar um assunto para um amigo, né, que você estudou, ou então gravar um áudio para você mesmo escutar. Então isso é estudo ativo, quando você estimula, né, quando você está ali, como posso dizer, estimulando mesmo o seu cérebro, ali tudo que você absorveu daquele assunto e colocando em prática, porque dessa forma você consegue aprender melhor, você consegue memorizar, né? Não memorizar, mas assim, absorver melhor aquele assunto, entender aquele assunto desde a raiz, porque às vezes quando você está no estudo passivo, você acaba memorizando aquele assunto, você só absorve aquela informação e depois você esquece. Então, tome cuidado com videoaula é nesse sentido, né? Tomar cuidado com videoaula é nesse sentido, porque você não fica tão preso só no estudo passivo, né? Mas é isso, vamos lá. Agora que eu fiz um resumão, né, eu vou explicar um pouco com detalhes do porquê disso. Vamos lá. Primeiro, como eu falei no início do vídeo, eu acho que não é para você descartar o estudo passivo, para você deixar de lado o videoaula, porque é muito importante. Então, eu mesmo digo, assim, por conta própria, eu estava estudando para o Enem, né, na parte de humanas, eu tinha muita dificuldade, tinha assunto mesmo que eu não sabia. Então, querendo ou não, eu tive que recorrer ao estudo passivo, né? A estudar por videoaula, por livros. Então, eu vi muito videoaula, eu estudei muito, vi a base ali daquele assunto, fiz resumo, porque eu precisava aprender do início, e isso é muito importante, né? Então, não é para você descartar a videoaula, mas é para você ver que tem um momento certo de você abrir mão um pouco da videoaula para ir para a parte prática. Então, quando eu já tinha o conhecimento, quando eu já tinha o resumo, né? Aquela consciência, assim, de uma forma genérica, né? Por exemplo, de determinado assunto, então, de história do Brasil, no período da Era Vargas, né, que eu não sabia. Então, eu vi videoaula mesmo, eu vi resumo, fiz ali minhas anotações, mas eu não me prendi a isso, eu não fiquei preso a isso. Porque eu vejo que muita gente, tem muito estudante, inclusive amigos meus, que assim, ficaram só preso em videoaula, em só ficar ali absorvendo, tendo aquele estudo passivo, e não colocava em prática tudo que estudou. Então, tem um momento certo, e eu acho que quando você já tem uma base boa, quando você já tem um conhecimento, já fez ali suas anotações sobre aquele assunto, ali é o momento de você se desprender do estudo passivo, das videoaulas e ir para a parte prática. Então, quando a gente chega nessa parte prática, né, o ideal é que você já comece a fazer simulados. Eu acho que é o primeiro método de estudo infalível nessa parte de estudo ativo que você não pode abrir mão, né, e que você já tem que fazer logo no início. Por que eu digo isso? Porque o estudo passivo ele está muito preso nessa ideia de que você só tem que absorver informação, né? Quando você vai para o estudo ativo, não. O estudo ativo é você que é o protagonista. Então, é você que vai colocar em prática tudo que você estudou. Que você vai estimular ali mesmo tudo que você estudou, vai colocar em prática, vai colocar em ação. E isso é muito interessante. Então, por exemplo, o estudo ativo voltado para o simulado. Quando você está fazendo as questões, e você observa aquele assunto específico que você está estudando, é muito interessante porque às vezes o assunto ele é muito amplo, principalmente a parte de história. E aí eu digo até por conta própria. Quando eu ia para a parte de questões, né, eu resolvia as questões de humanas e via que tinha caído ali um assunto que eu tinha estudado na parte passiva, ali naquele momento passivo, né, com vídeo aula e tal, eu percebi que o assunto ele cobrava de uma maneira muito específica.
né, ele era cobrado de uma maneira muito específica nas questões. Então eu percebi que, por exemplo, na era Vargas, o assunto é muito amplo, né, muita coisa aconteceu naquele período. Mas quando eu observava as questões do Enem voltada para esse assunto de era Vargas, do período de era Vargas, era um assunto muito específico, cobrando sempre ali, aquele determinado tópico. Então eu filtrava aquele assunto. Então eu já ia percebendo como o Enem, como a banca, por exemplo, né, como o Exame Nacional de Ensino Médio, como aquela prova cobrava aquele assunto. E isso é muito interessante, porque você otimiza tempo, você estuda de maneira muito mais estratégica e você consegue observar como aquele assunto é cobrado mesmo na prática. Então isso é muito interessante, nessa parte de simulados. Até para você também controlar a questão do tempo, né? Então isso tudo já vai fazendo com que você consiga, de certa forma, ter bons resultados, né? Você já vai ali se acostumando, se habituando com aquela rotina de fazer simulados. Isso é muito interessante. Um outro estudo ativo também que ajuda muito e que faz com que você se desprenda dessa parte do estudo passivo é fazer mapa mental. Então, não se limitar só em resumos, mas também fazer mapas mentais. Então, são tópicos, pontos específicos e particulares ali, né, daquele assunto que você estudou e que caem com mais frequência, porque isso te ajuda a relembrar daquele assunto, mas o ideal é que você não faça copiando de algo que já está pronto. O interessante é que você pegue o assunto, coloque no centro de uma folha de ofício e vá linkando ali, né, colocando setas, e você vai colocando tudo que você sabe daquele assunto. Porque assim você está estimulando, né, você mesmo ali a colocar tudo que você sabe do assunto. Isso é muito interessante. Uma outra dica também que ajuda muito nessa parte de estudo ativo é você gravar áudio. Então você cria grupos aqui. Então, por exemplo, eu tinha grupos, né, só comigo mesmo, que eu colocava humanas, natureza, né, dando exemplo para a galera que está estudando para o Enem 2024. Eu colocava humanas, natureza, matemática, redação. Então eu ia gravando áudio falando tudo que eu sabia daquele assunto, que eu tinha acabado de estudar. Por que eu fazia isso? Porque isso estimulava, né, me estimulava a conseguir lembrar do que eu tinha estudado no estudo passivo ali por meio da videoaula. Então isso me ajudou muito também. Uma outra dica é você explicar o assunto para um amigo, ou então você grava um vídeo para você mesmo aqui, né? Você pega um celular e grava, depois você apaga o vídeo se quiser, ou então deixa salvo no grupo, por exemplo, né, que você criou só com você mesmo. Porque assim, quando você explica o assunto, você está se escutando. E isso é uma ótima dica também de estudo ativo, né? Você não está ali preso só absorvendo informação. Você está colocando em prática, você está colocando em ação. E isso é muito bom. Uma outra dica também de estudo ativo que ajuda bastante são os flashcards, né? São papéis pequenos onde você coloca o tópico do assunto na parte da frente e no verso, né, atrás, você coloca a resposta. É como se fosse um jogo. Você pode fazer isso com amigos ou então sozinho mesmo. Antes de dormir você pega aqueles papéis pequenos, pega 5, 10, por exemplo. Não tem necessidade de ser tantos papéis para você fazer e responder no dia, mas é só um pouco para você já ir relembrando também e não esquecer do que você estudou, né? Sempre ali refrescando na memória do que você está estudando, do que você já fez no decorrer desse processo de preparação, né, para a prova que você vai realizar. Então isso é muito interessante também. Resumindo, né, eu vejo que tem esses dois grandes grupos, né, que é o estudo passivo e o estudo ativo, e você não precisa ficar tão preso no estudo passivo. Foca mais no estudo ativo. Claro que tem que ter esse equilíbrio, como eu falei, até porque se você não sabe o assunto, você também tem que estudar um pouco, né? Tem que estar ali na parte da videoaula e tal, estudar por meio de livro, né? É o básico também, né? Nessa parte inicial, só que não se prenda e foque mais no estudo ativo por meio desses métodos de ensino, nessas técnicas de estudo, para que você seja muito mais estratégico durante o seu processo de preparação, para que você não sofra tanto também, porque às vezes você está ali só absorvendo informação e quando você vai para a parte prática, quando você vai fazer um simulado, quando você vai realizar alguma questão, você não entende aquele assunto. Você fica, gente, eu acabei de estudar isso aqui no meio da videoaula, de uma forma totalmente diferente, por mais que seja o mesmo assunto, foi uma forma que eu não estudei aqui na videoaula. Então é isso. É quando você está na parte prática, quando você está resolvendo questões, quando você está fazendo simulados, que você observa como o assunto é realmente cobrado na prática. Então, eu acho que é por meio do estudo ativo que você vai conseguir potencializar e melhorar muito mais no seu rendimento, ter bons resultados nos estudos e, de certa forma, alcançar seus objetivos, suas metas, o que você deseja por meio desse estudo, por meio desse processo de preparação. Então, de um modo geral, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E em caso de dúvidas, como eu sempre digo, é só falar aqui comigo nos comentários que eu estou respondendo vocês. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.